Olá, boa noite. Você se lembra de como era quando tinha entre 10 e 18 anos? Como você reagia diante dos problemas, das decisões que teve de tomar, das discussões com seus pais, de seu comportamento na escola, sonhos, desejos, planos de vida e das brincadeiras, muitas vezes de mau gosto, entre os amigos? A adolescência é uma fase de transformações, afirmações e de muitos conflitos. Mas, sem dúvida, é uma fase de descobertas e definição do futuro. A adolescência é a melhor etapa da vida? Este é o tema do programa de hoje. Um assunto que mexe com milhares de adolescentes e de pais que tentam entender e educar seus filhos e muitas vezes não encontram o caminho. Para falar sobre este assunto, estou recebendo a psicóloga especialista em adolescentes, Nina Rosa Paranhos, e a educadora Genilce Maria Cândido Gonçalves. Ela é articuladora da Rede Brasileira de Agendas 21 em Pernambuco e membro do Colegiado Nacional e da Secretaria Executiva Nacional da Rede Brasileira de Agenda 21. Senhoras, obrigada pela presença. E, Genilce, eu queria que você explicasse para a gente, antes de mais nada, o que é exatamente essa Agenda 21. A Agenda 21 ela, surgiu na ECO 92 com a preparação para o desenvolvimento sustentável do século XXI, né? Para que essas gerações, esses adolescentes, encontrassem o século XXI com base sustentável para o seu desenvolvimento e crescimento, né? Então, é uma série de compromissos com o desenvolvimento sustentável que deve ser assumido pelos países, estados e municípios. E aí a gente, no nosso caso, desenvolve localmente, no município e nas escolas. Ou seja, um trabalho de preservação do meio ambiente. Isso, preservação, conscientização e ação. Ação para que isso aconteça, né? Para que as gerações futuras possam encontrar, não é, condições melhores para seu desenvolvimento, né? Com os recursos naturais preservados, né? Com disponibilidade para usufruto, mas com consciência, né? Que a gente chama de consumo sustentável. Nossa, e daqui a pouquinho a gente vai saber de que forma que tudo isso tem ajudado os adolescentes, né? Sim. Nina, eu lhe pergunto, a adolescência é de fato a melhor etapa da vida? Sim, né? Apesar de ser uma fase de mudanças, né? É uma fase de muitas descobertas, né? Descoberta do mundo também. Então, é uma das melhores fases. Quando você passou pela adolescência, teve conflitos de geração? Ou foi uma adolescência, assim como você acaba de colocar, uma fase assim tranquila? Existem esses conflitos, né? Acho que todo adolescente passa por essa fase de conflitos, né? De gerações. Mas nem por isso ela deixa de ser uma fase boa, gostosa, né? Genilce, a sua opinião? É uma das melhores fases, né? Que é justamente essa fase de descoberta, não é? Essa fase que você também toma posição, né? Que você quer uma identidade. Então, por isso que o novo, a descoberta, é tão comum para os jovens, né? Porque é isso que ele quer. E o adolescente, ele está se descobrindo socialmente, mas também organicamente, né? Por todas as transformações e mudanças que ocorrem dentro do corpo e fora do corpo e ao seu redor. Ao seu redor. Nina, quais são os problemas mais comuns? Você é uma psicóloga especialista em adolescentes já há muito tempo que você trabalha nessa área. E quais são os problemas mais comuns entre os adolescentes? Por ser uma fase nova, né, que ele está começando ali a partir dos 11, 12 anos, né, há muitos conflitos, né, há muitos questionamentos, né. Então, o adolescente, ele se pega se questionando, né, o porquê daquilo ali. Então, há conflitos com os pais, conflitos com os amigos, conflitos internos também, né. É uma fase em que ele tem algumas perdas, né. Ele sai da fase de criança para a fase de adolescência, então ele perde aquela identidade infantil, ele perde aquele corpo infantil, né. Então, ele passa a ter que lidar com esses lutos, né, e que não é fácil. Né? Acho que esse seria um dos, vamos dizer assim, de algo mais difícil seria essas perdas que ele tem que lidar, que o adolescente tem que lidar com ele. É como se fosse assim um pintinho saindo da casca do ovo, né? Ganhando o mundo, sim, ganhando a liberdade, sim, né? Mas ao mesmo tempo tem a figura dos pais que, peraí, não é bem assim. Você está saindo dentro da casca, sim, desse ovo, está saindo da fase da infância, mas o mundo é perigoso e eu quero lhe, sim, proteger. E aí começam esses conflitos. Começam os conflitos, né? E muitas vezes os pais também entram em conflito, né?
Como é que eu vou fazer com meu filho? Como é que eu vou educá-lo? Se está certo dessa forma, se não está, né? Então, eles também ficam muito cheios de conflitos e de dúvidas também. Como que é lidar com esses problemas numa escola pública? Porque a escola, ela é a continuação da casa, né? Os professores são a segunda família. É verdade. Pois é, como a Nina falou, né? Ele começa a ter um certo vigilância, né? Da família. Começa também a fase dos nãos. Ele vai receber muitos nãos. E isso não é agradável, nem para quem dá o não, muito menos para quem recebe. Então, é difícil. É uma fase muito difícil na adolescência, porque é o seguinte, na escola, em casa ele já recebe o não, não pode isso, não pode aquilo, isso é permitido, isso não é. E na escola ele vai receber outras. Aí você vai entrar realmente em conflito. Nenhum lugar é bom para mim, todo mundo vai me dizer não. Então a gente precisa justamente trabalhar de forma que ele entenda que esse não, na verdade, é um sim para outras coisas. Né? Que ele pode fazer tantas outras coisas que aquele não vai ser tão significativo quanto que ele pensava. E é esse um desafio que a gente enfrenta todo dia, toda hora, e que não é uma receita pronta. Então, eu consegui, com aquele grupo, fazer bons trabalhos, tiveram boas ideias e tudo, mas no outro dia, eles podem não estar tão bem preparados. Então, tem que ter realmente essa sensibilidade de entender que o outro também passa por transformações, por conflitos, e que, às vezes, alguns assuntos, naquele momento que a gente lida com que não pode entrar na aula toda hora, que não pode ficar nos corredores. É muito não para ele, como eu falei. Então, isso precisa ser passado de uma forma que ele entenda que é para o bem dele, que é para o seu crescimento, e que ele também vai ter que dizer alguns não na vida, né? Que também isso é formação. Ou seja, né, esses nãos que ele recebe, ele tem que ver que são ganhos que ele vai obter com eles. Né? Exatamente. Mas o adolescente, ele é muito imediatista, né? E ele quer o pro já. E tudo que quer tem que ser, tem que ser no sim, tudo tem que ser permitido. E como ele quer, né? E como o adolescente quer. Né? Então, eles são, além de imediatistas, né, eles querem tudo da forma deles. Né? Eles, hoje em dia, são muito questionadores. Né? O porquê que eu não posso, o porquê que eu não vou. Né? E muitas vezes os pais, né, chegam e dizem, não vai, pronto, não diz o porquê. Né? É preciso conversar com seu filho, é preciso dialogar com ele, mostrar por que não, né? Para que ele entenda e veja que aquilo ali é o melhor para ele. Senão, não tem jeito. Não tem jeito. Aí fica realmente uma guerra de gerações. Né? Conflito, né? Os conflitos. As suas experiências em consultório, Nina, de jovens que, dentro desse conflito, ou dentro dessa busca de descoberta do que eles podem, do que eles não podem fazer, o que é mais comum? Eu tenho atendido muito, né, pais e adolescentes, né, exatamente nesses conflitos. Né, o adolescente quer as coisas, né, e os pais, por sua vez, não querem deixar, não querem permitir, né, e gera aquela discussão em casa, aquele mal-estar. Né? Então, isso é que a gente mais tem recebido, tem visto. Né? Esse mundo que a gente vive hoje de permissividade, né? E isso contribui para que o adolescente tenha esse comportamento. Né? E é importante que os pais estejam sempre juntos, né? Prontos a ajudar, prontos a estar do lado, para saber como está seu filho, onde ele anda, com quem anda, né? As amizades dele. Para quê? Para que possa auxiliá-lo, né? E estar sempre vigiando também. Ou seja, participar da vida, né? Sempre participando. Sempre participar. Agora, existe uma diferença, às vezes, quando a gente coloca assim, a questão de classes sociais, de onde mora, mas adolescente, em qualquer lugar é adolescente, e os problemas sempre serão os mesmos. Só muda de endereço. Só muda de endereço. Eu tenho as duas experiências, né? Eu trabalho em consultório particular e trabalho no município de Abreu e Lima, onde eu atendo muitos adolescentes, né? E as dificuldades são as mesmas, né? O conflito de gerações também, né? É como a colega disse, só muda de endereço, né? Os problemas são os mesmos. Né? Então, a gente trabalha muito orientando esses pais, né? Mostrando a melhor forma de lidar com seu filho adolescente. E o resultado? Ele vem a médio ou a longo prazo? Depende. Né? Como eu falei, tem situações que é imediato, a resposta é imediata. Outras precisam de um tempo mais, e o tempo dele. E esse é o desafio, né? De você ter a paciência de esperar o tempo dele, mas ao mesmo tempo de estar junto. Ele quer ser protagonista,
O adolescente, ele quer ser... O maior desafio é justamente esse. Às vezes o conflito é esse, porque ele quer ser protagonista. Então, quer ser dono da própria história. E isso é super importante. Né? E tanto é que os grandes movimentos, né, seja musical, cultural, envolvem muito o jovem. Por quê? Porque eles são protagonistas, são eles que produzem, eles que estão atuando. Então, o desafio é estar justamente nessa dinâmica, de estar junto com eles. Na verdade, nós somos uns facilitadores. Não é? Porque ele vai desenvolver a sua própria consciência, mas nós devemos abrir esse caminho, ser o facilitador. E aí ele vai sensibilizar-se e se conscientizar-se. Aí, às vezes, é imediato, né? Outras vezes, não. Ele quer um tempo mais, a descoberta é ali, mas ele tem outro caminho a trilhar. E aí a gente realmente precisa estar junto, né? Às vezes até descer, porque às vezes a gente fica muito no plano... Um plano superior, né? Longe. Por ele ser um adolescente menos experiente, né? A gente se coloca como o super protetor e não desce para poder ouvir. É saber ouvir. Saber ouvir. Exatamente. Foi muito importante quando você falou essa história do plano superior, porque assim, é se colocar no lugar do outro. Eu também já fui adolescente, os pais também foram. Aí, às vezes, como ele já passou por aquilo, quer meio que proteger. Não é? Mas aí precisa estar junto, né? Essa superproteção às vezes acaba atrapalhando. Essa superproteção, né, muitas vezes impede que aquele adolescente cresça, né? Impede que ele busque a independência dele, né? Então é preciso não superproteger, né? Estar do lado, estar cuidando, mas não com essa superproteção. Ok. E no próximo bloco, nossas convidadas vão responder as perguntas que pais e adolescentes nos enviaram. Não saia daí, fique ligado na gente. A gente volta daqui a pouquinho, rapidinho. Adolescência é a melhor etapa da vida? Este é o tema do Ponto de Vista deste sábado e eu estou recebendo a psicóloga especialista em adolescentes, Nina Rosa Paranhos, e a educadora Genilce Maria Cândido Gonçalves. Ela é articuladora da Rede Brasileira de Agenda 21 em Pernambuco e membro do Colegiado Nacional da Secretaria Executiva Nacional da Rede Brasileira de Agendas. E eu tenho aqui em mãos uma série de perguntas que a gente recebeu. E eu vou começar colocando o seguinte: o Isaac, ele é de Nova Descoberta, ele tem 19 anos, ele diz o seguinte: tem gente que pensa que é gente, né? E para ele foi colocando assim e colocou também: Eliana, a adolescência foi a pior fase da minha vida, embora ele tenha apenas 19 anos. Você não pode sair, não pode namorar, não pode fazer nada. Olha os não. É complicado, Nina. Não é fácil, né? O adolescente, né? Ele acha que pode tudo, né? Ele quer descobrir o mundo, ele quer, né, ir em busca de tudo que ele pode, que ele acha que pode, né? Então aí chegam os pais e vetam, né? Você não pode isso, não pode aquilo, né? Então precisa existir um equilíbrio aí. O que é que realmente ele não pode, né? Por que ele não pode? Será que não tem algo que ele pudesse fazer que deixasse mais satisfeito? É o meio termo, é achar um meio termo. Exatamente. Exatamente. Quando ela falou assim, será que não tem algo que você possa fazer, onde você possa ir? Aí a minha sugestão é, será que, Isaac, será que você não queria ir para algum lugar que talvez não fosse tão bom? E será que não tinha uma outra saída? Tipo, participar de algum grupo que pudesse mostrar a tua identidade, quem sabe, num valor cultural, ou um ativismo de um reflorestamento, por exemplo. No caso, eu me lembro lá do grupo lá que temos em Igaraçu. E eu acho que talvez pudesse encontrar algum lugar que você pudesse ir e que pudesse talvez mostrar para a sua família que era um lugar legal. De repente ele ir junto com você. Ou então dizer realmente para onde vai, né? Porque muitos vão sair com os amigos. Que amigos são esses e para onde vai? Eles não gostam de dizer onde vão, né? Eles querem ter autonomia. Exato. Bom, olha, Vera de Itapissuma pergunta: como enfrentar a questão do bullying? A questão precisa realmente a gente tratar com seriedade, né? A questão do bullying, ele passa como uma questão social também, né? Então, precisa ser tomada algumas providências, de repente, em que grupo você está que estão lhe tratando
com constrangimento. Então, se for na igreja, então precisa chamar os dirigentes numa conversa. Se for na sua família, precisa chamar a família, né, e conversar, porque falta muito isso. Às vezes é o diálogo que falta. Em relação a isso também, às vezes são brincadeiras que a maioria dos jovens gostam de fazer e que acha super engraçado para ele, né, que não está sofrendo o que está passando. Que não é o motivo da piada e da gozação. Sim. Mas o outro, ele não está legal. Então precisa mostrar para o outro que você não está gostando e não precisa ficar com medo de dizer e nem ficar aguardando muito tempo, só explodir quando não aguentar mais. Não aguentou, não gostou, aliás, não gostou, falar que não gostou, falar o porquê. Respeito é bom, eu gosto, eu te respeito, quero também como outros, tem gente que pensa que a gente não é gente, todo mundo é gente. Né? Porque aí tem, ao mesmo tempo que muitos cobram até a questão da liberdade, da autonomia de voo, de poder ir e vir, diante de uma situação dessa, não conseguem, né? Porque falta a experiência de dizer, eu não gosto, pronto, não gostei e pronto. Às vezes se calam, tem medo, né? Ou então muitos outros, para poder fazer parte da turma, do grupo, topa qualquer coisa, topa qualquer tipo de brincadeira. Nós temos aqui Fernanda de Boa Viagem. Fernanda, ela disse o seguinte, posso estar enganada, mas creio que estou sofrendo assédio sexual. Não sei o que fazer, tenho medo de contar para alguém. Se fosse mais velha, aí ela põe os pontinhos. Nina. Fernanda, acho que a primeira coisa é você procurar alguém com que possa dividir isso aí, né? Ou seu pai, sua mãe, né? Um adulto que possa te orientar, né? Você está sofrendo isso aí e precisa de ajuda, né? Não pode ficar sofrendo sem buscar ajuda. Porque no futuro a gente não sabe o que pode acontecer. Do simples acontecer. assédio, o que se transformar a uma ação, né? Eu só fiquei pensando assim, um pouco que ela disse assim, eu acho, ela ainda não tem certeza, Não tem né? certeza. Então, precisa realmente conversar com o adulto e dizer assim, quais são as atitudes, as ações que está fazendo parecer que seja um assédio, né? Sim. De repente é somente uma admiração, mas o importante é não ficar somente para si, Não né? guardar, não né? Só pra guardar, si. né? Porque precisa realmente ir mais a fundo, até porque para não chegar a consequências mais drásticas, né? Tá. Ana de Maranguape diz o seguinte, como os pais devem lidar com a questão? Meu filho só quer usar roupas de marca e não posso comprar. Temo que um dia ele se envolva em uma coisa errada para conseguir o que deseja. Ana, você precisa, né, conversar com teu filho, né, conscientizá-lo que você não pode, você não tem condições para isso, né, e mostrar que existem outras opções também, né, você pode comprar outros produtos que não sejam de marca, que agrade aquele adolescente, né, então, e assim, estar bem perto dele, sempre perto, né, monitorando mesmo, sabendo onde ele vai, com quem vai, né, para que nada aconteça. Porque essa questão de estar usando roupa de marca, de repente, é o grupo, né? Eu só uso o grupo tênis que tal, pertence. calça jeans tal, blusa tal, onde frequenta, e aí o poder, a renda, né, da família não é tanta, e realmente é um problema muito sério. É o diálogo, o caminho sempre o diálogo. Sempre o diálogo. Né? Os pais também não podem ter medo, não podem ter receios. Não, Bom, Mário da UR2 no Ibura, ele pergunta o seguinte, por que os pais não deixam a gente fazer nada? Não confiam no que ensinaram, né, na educação? Aí é aquilo que eu falei, Ana, no início, né? Às vezes ele tem passado, o pai ou a mãe tem passado por essa experiência, né? E aí ele quer meio que proteger, né? Não, quer proteger mesmo. E aí, por conta disso, ele vai dizer que não é possível, que aquele caminho não é bom. E às vezes esse nada, não é que seja o nada para ele, não é? E que para o adolescente é tudo. Aí precisa muito ver o que é que você está querendo fazer que ninguém te permite nada. Não é? Então, aí o diálogo é muito importante e essa coisa de estar junto é muito importante. Porque, às vezes, falta a opção, na pergunta anterior, no comentário anterior, não é? Então, estar com um grupo. Mas em qual grupo que você está, não é? Sim. E também, às vezes, como é que a família está encarando também a nova onda do consumismo, né? Porque também se a própria família entra na onda do consumismo, ele também vai querer a roupa de marca. O que é uma roupa de marca? O que é uma marca? Precisa ser tudo uma questão realmente dialogada e vivida. Aí eu fico lembrando, olha, os nossos jovens, a gente tem lá em Garaçu, na escola,
a gente tem o Convida, que é a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida. E aí a gente trabalha também com os pais. Não somos nós, professores, que formamos os grupos. Eles são sensibilizados, nós somos apenas facilitadores e eles são protagonistas das histórias. E eles que fazem toda a programação. O que é que querem fazer na escola, que envolva a comunidade. E a comunidade envolve desde o barraqueiro até a sua mãe, o homem que entrega água ou pão na escola. Então, ele tem a identidade, ele é protagonista, porque é ele que escolhe, ele que faz a programação. Então, a gente faz várias atividades com eles, né? Desde a fazer um evento em praça pública, para salvar 200 cachorros e 150 gatos de uma comunidade que está lá perto, ou fazer uma caminhada que envolva a comunidade pedindo paz. Então, tudo isso foram planejados por esses jovens. Então, eles não foram tolhidos de nada, foram eles que prepararam. E nós, professores, facilitadores, família, comunidade, se envolveu. Então, talvez, como é o nome dele, que disse que ninguém deixa nada? Mário. Talvez, Mário, vamos fazer alguma coisa para envolver a tua família, a tua comunidade, teus amigos, teus professores, e aí eles vão fazer tudo contigo. Exato. Bom, a Conceição do Varadouro. Minha filha não me obedece mais. Ela tem apenas 14 anos e só faz o que quer. Sai para as festas e chega sempre de madrugada. Temo pelo futuro e pela vida dela. Nina. Sim, essa adolescente, né, ela já está aí bem independente, né, e realmente é preciso, né, que esses pais interfiram nisso aí, né, ela é muito novinha, né, para estar saindo sozinha, para estar chegando de madrugada, para ter essa autonomia toda que ela tem. Então, esses pais precisam interferir aí, né, nessa questão, né, e conversar com ela, mostrar, né, através do diálogo mesmo, né, mostrar ela, conscientizar dos perigos, às vezes não é só dizer não pode, não, tem um porquê. Tem um porquê, tem que mostrar porquê, né? Não é só dizer. Exemplo, gente, não falta, né? Não de falta. garotas que saem aí de madrugada, acabam se envolvendo em coisas erradas e criam problemas para o resto da vida. Sim. Irreversível. Olha, Pedro de Caruaru, do interior, por que os pais super protegem a gente nesta fase? A superproteção é o cuidado, né, que os pais têm, né? Às vezes um cuidado exagerado, mas é o cuidado, né? Hoje, né, a gente vive num mundo de violência, né? Então, hoje o cuidado é maior, né? E esses adolescentes precisam ver também a questão dos pais. Não é porque ele não quer, é pelo cuidado que eles têm. Essa superproteção não é nada mais do que cuidado. Cuidado. Olha, o Ricardo de Boa Viagem pergunta assim, como a separação de casais pode influenciar na vida dos filhos e filhos adolescentes? Muito, né? Porque aí realmente vai ficar, em alguns casos, pode ficar divisão, né? O pai, para não dizer que ama menos do que a mãe, então permite tudo, não é? E também para compensar, às vezes, as ausências, às vezes a mãe, por querer proteger, porque está sozinha em casa, e aí começa a dar muito em algo e menos em outro, que é justamente a convivência e o diálogo. E a gente vê aquela velha receita, né? Separação, divórcio é entre casais. Filhos e pais são para sempre. Então, agora nós temos famílias diferentes. Agora, a gente tem que realmente acompanhar isso aqui. O tempo são outros, as famílias agora são outras, elas são diferentes mesmo, né? Às vezes, quantos avós assumem esse papel, né? Sim. E quando é uma separação, né, bem resolvida, em que os pais realmente, né, resolveram em comum acordo essa separação, fica tão bem resolvido que não vai trazer danos para o adolescente, né? Mas mesmo assim, às vezes é preciso a maturidade e ter esse discernimento. Houve a separação de corpos do casal, mas os filhos vamos sentar para poder resolver, né? Sim, claro. Porque depois vem as amarguras, vem as dificuldades para frente e é muito complicado. Olha, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, porque a gente está se estourando o nosso tempo, mas é o seguinte, Luísa de Setúbal, como a adolescência é uma fase de descoberta, como evitar que eles descubram o álcool e as drogas? Evitar que eles descubram, a gente não vai poder, mas descobrir as consequências do uso deles, né? Sim. Também mostrar que não existe, que quem usa... Não, tem que mostrar realmente quais são as consequências das suas escolhas, né? O que é que você vai fazer com essas escolhas? O que é que isso traz para ti?
né? Você vai ser livre, ter atitude de estar de cara limpa e dizer, eu estou aqui, eu sou assim, ou você vai querer usar artifícios? Um artifício realmente que é artificial e depois vem as consequências psicológicas, sociais e tudo mais. Ou seja, os pais eles têm que se fazer muito mais presentes, Sim. porque a gente tem visto nos noticiários ao longo da semana que muitos jovens cada vez mais estão envolvidos com as drogas e às vezes buscam uma forma de fugir. Olha, Nina e Genilson, o nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente vai ficar devendo ainda algumas perguntas, mas elas vão voltar aqui numa próxima vez. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. O Ponto de Vista está terminando, mas sábado que vem a gente se encontra e você pode participar. Envie para a gente perguntas e assuntos que gostaria de ver discutidos aqui. Nossos contatos são facebook.com/programa Ponto de Vista e pelo Twitter você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Uma ótima noite de sábado, excelente domingo e até o fim de semana que vem.